Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast criminal. E hoje o nosso tema é violência doméstica. E temos um convidado especial, Dr. Rodolfo Vieira, delegado da Delegacia da Mulher aqui de Maringá. E, doutor, boa noite. Primeiramente, obrigada por participar aqui com a gente do nosso podcast. Esse assunto cresceu muito aí durante a pandemia, que seria a violência doméstica. E antes da gente entrar no tema, fala um pouco pra gente aí do doutor sobre a sua jornada e até chegar à Delegacia de Maringá. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro, estudei lá na Faculdade Federal do Rio, fiz Direito na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Comecei a vida no Direito como advogado lá, trabalhei um pouco no contencioso, depois fui para a empresa, mas nunca na área criminal. Isso que eu ia perguntar. Até passar no concurso público. E aí passei no concurso público aqui para delegado no estado do Paraná, né? Minha primeira lotação foi na região de Umuarama, fiquei ali na comarca de Alto Piquiri, uma pequena cidade perto de Umuarama. Depois eu vim aqui para Maringá, em 2017, e fiquei aqui na região até agora, né? Já trabalhei na Delegacia de Estelionato, depois eu fui para uma comarca aqui do lado, a comarca de Marialva, e no meio do ano passado, né, do ano de 2021, eu assumi a Delegacia da Mulher e do Adolescente de Maringá, né, uma especializada de um tema tão relevante, seja no tocante à violência doméstica, seja na proteção também dos adolescentes. Muito bacana colocar que a delegacia também é do adolescente. Nem todo mundo sabe dessa informação. Até nós estávamos conversando agora há pouco, porque nós temos também o Nucria, né, que também é uma delegacia ali especializada para adolescentes. Porém, qual que é a diferença? O que a Delegacia da Mulher traz de diferente das demais delegacias, Rodolfo? A Delegacia do Adolescente, que funciona dentro da Delegacia da Mulher, ela atua nos casos em que o adolescente é autor de um ato infracional. Aproximadamente temos em torno de 500 procedimentos por ano aqui em Maringá envolvendo ato infracional com o adolescente, e tem bastante demanda, né? E ao lado disso também tem os cartórios da violência doméstica. A Delegacia da Mulher, ela atende os casos da violência quando se enquadra na violência doméstica familiar contra a mulher, e também os crimes sexuais. Todos os crimes sexuais, sendo a vítima mulher, eles são atendidos pela Delegacia da Mulher. Esse ponto que eu queria chegar. A vítima, Rodolfo, para ser atendido pela Delegacia da Mulher, óbvio, o nome já fala, Delegacia da Mulher, tem que ser mulher. Se for um adolescente vítima, uma criança do sexo, né, masculino, não é atendido ali. Não, na verdade, são duas delegacias autônomas, a Delegacia da Mulher e a Delegacia do Adolescente. A Delegacia da Mulher, para ter o atendimento, ela precisa ser do sexo feminino ou se identificar socialmente como mulher, né? Então, se for uma mulher trans, também será atendida na Delegacia da Mulher. Ao lado tem a Delegacia do Adolescente, que não importa o sexo do autor, né? No caso, seja homem ou mulher, desde que seja um adolescente. Certo. Rodolfo, e vamos falar um pouquinho assim, talvez até uma polêmica. Eu abri uma caixa de perguntas e pessoas até me perguntaram: por que um delegado homem na Delegacia da Mulher? Tem diferença? Faz diferença ser um homem ou ser uma mulher? Sempre foi mulher na Delegacia de Maringá ou já teve outros delegados homens? Você tem essa informação? Então, doutora, nem sempre foi ocupada a cadeira por uma mulher. É importante que seja prioritariamente, de fato, ocupada por uma mulher, né? O atendimento, conforme dita a Lei Maria da Penha, ele prioritariamente vai ser feito por uma mulher, e nós fazemos dessa forma. Quem faz o atendimento são duas investigadoras, agora temos mais uma, são 3 investigadoras que se revezam ali, e elas fazem um atendimento primário, né? Sim. Aquele que identifica o problema, faz o boletim de ocorrência. É importante deixar registrado assim, que não é a regra do delegado fazer o boletim de ocorrência. Então, esse primeiro atendimento não mudou, seja quando era minha colega que estava lá, quanto agora eu estou sob a chefia lá. Eu entendo totalmente a reivindicação e acho muito importante
Mas é uma delegacia muito, muito sensível para ficar sem um delegado. Com certeza, inclusive que faz um bom trabalho, Rodolfo, que já vamos até de pronto elogiar, que o Dr. Rodolfo faz um ótimo trabalho, sempre fez quando estava em Marialva, e aqui em Maringá está conduzindo os trabalhos com muita maestria mesmo, Rodolfo, parabéns. O que eu ia falar é que, sim, eu entendo a demanda, mas para quem é da polícia, e acho que a doutora concorda nesse ponto, que vive o dia a dia forense, da parte criminal, não tem um delegado no Paraná que não trabalhe com violência doméstica. Até porque, igual você falou, antes de vir para a delegacia especializada, você era de uma comarca que atendia de todos os casos. Então, as comarcas pequenas não têm uma delegacia especializada. Então, o delegado vai atender tudo, inclusive as vítimas de violência doméstica. Você pega uma comarca do tamanho como Sarandi aqui do lado, não tem delegacia da mulher, e é muito bem chefiada pelo delegado que está lá. Então, exatamente. Para nós que estamos no dia a dia, eu entendo às vezes a estranheza de quem não conhece a prática forense de ter um homem, eu estou como chefe, né? Que a gente sabe que é sempre temporário, né? A gente vai mudando, é muito comum isso na área policial. Então, eu encarei com muita naturalidade e procurando sempre fazer o trabalho da melhor forma possível, seja hoje na delegacia da mulher e amanhã em qualquer delegacia que eu estiver. Sim, até porque, igual você falou, né, Rodolfo, a mulher chega na delegacia, ela foi vítima de violência doméstica. Na verdade, existem duas formas de chegar a você essa notícia. Uma seja a mulher indo até a delegacia da mulher, ou durante uma violência doméstica, ela acionar a polícia militar, vir a ter o flagrante, vir a ter ali uma ocorrência e chegar para você o inquérito. Como que é feito essa oitiva da mulher? Ela chegou na delegacia, ela está sendo vítima de violência ou até mesmo de ameaças ou uma violência psicológica. Ela pode pedir medida protetiva e como que você faz para conceder essa medida? É sempre concedida? É sempre pedida a medida ou vocês fazem algum tipo de análise antes de pedir a medida? Como funciona? Olha, doutora, o atendimento, quando eu assumi a delegacia da mulher, eu procurei me pautar por em dois caminhos muito claros. O primeiro é melhorar sempre o atendimento e torná-lo sempre mais humanizado. Para isso eu fiz uma parceria com a OAB, a gente faz um atendimento, um acolhimento psicológico, né? Se a vítima quiser conversar com uma profissional da psicologia, porque muitas vezes, dependendo da delicadeza do caso, foge aos conhecimentos de qualquer policial, seja do sexo feminino, masculino, é necessário uma palavra especializada. Muito bacana isso. Então, chegou a vítima lá, ela vai ser atendida prioritariamente por uma das 3 investigadoras. Será questionado se ela deseja uma medida protetiva, tem um formulário, né, que é padrão nacional que ela tem que preencher, ela vai preenchendo lá com os dados do que ela já viveu naquela relação. E a gente faz um crivo, mas assim, a gente adota sempre nesse primeiro momento, partindo do pressuposto, tudo que a vítima está falando, de fato ocorreu daquela forma, naquele momento, tudo do jeito que ela está falando, vamos fazer a medida protetiva e votar daquela forma. Sim. Não há nenhum questionamento, há um acolhimento. Você não fica, não há um acréscimo de juízo de valor naquilo que ela pelo menos essa determinação que a gente sempre passa, né? Sim. Você não faz um juízo de valor, você escuta. Porque ela é vítima, né? Exatamente. E se tiver alguma divergência, alguma coisa que mereça algum apontamento, não é o momento adequado para fazer. Tem um inquérito policial todo para esclarecer eventual obscuridade, alguma complementação. Então, naquele momento, você pega as investigadoras fazem essa condução da escuta da vítima, conduzindo para, dentro do que determina a lei, apontar ali os fatos para subsumirem a norma, para deixar isso claro para o juiz. E tem aqui a 5ª Vara Criminal, que ela tem competência exclusiva de receber esses procedimentos. Então, vai sempre para a mesma vara quando os pedidos são feitos na Delegacia da Mulher, que funciona até às 18 horas. Fora desse horário, o atendimento é no plantão
Daí a delegacia, geral, isso, que já seria uma delegacia geral. O plantão. Exatamente, plantão. Então é até bom para, né, aquelas mulheres que às vezes querem saber ou têm a curiosidade também, já vai ser uma delegacia que vai estar a maior parte de homens trabalhando, se às vezes tem algum receio, se vai num plantão, pode ter homem, pode ter mulher trabalhando. Já a delegacia da mulher, igual você falou, tem a... Pode-se falar escuta especializada nesse caso para mulher ou não? A escuta especializada ela é muito utilizada, a escuta especializada quando é encaminhado uma vítima menor de idade ou uma testemunha, seja uma testemunha de uma violência doméstica, uma criança de 9, 8 anos. Então, por óbvio, a delegacia não tem condições de extrair um depoimento dessa testemunha, ou até de uma vítima, dependendo do caso, na delegacia do adolescente. Então, eles são de plano encaminhados para psicóloga do Nuclear. Tem 2 psicólogas que sempre atendem e fazem um trabalho brilhante. Hoje, por exemplo, é um caso que a gente precisou muito rápido da ajuda deles e foi de maneira muito importante. Então, tem essa parceria entre as delegacias. Funciona bastante. Que bacana. Não, isso é muito importante, né, Rodolfo? Se ajudar, até por conta da violência doméstica ser uma demanda muito grande. A demanda é muito grande aqui em Maringá? A demanda é muito grande. Para você ter uma ideia, Thaisa, eu até deixei separado aqui. Em 2021 foram 3.173 boletins de ocorrência registrados para atribuição da Delegacia da Mulher. Bastante. E 1.320 medidas protetivas de urgência solicitadas. Então, assim, é bastante coisa. É bastante coisa. É bastante. Só até fevereiro foram 420 boletins. Então, você pega uma demanda muito grande. Obviamente, esse número é um número bruto. Não são todos esses boletins que se transformam em uma investigação criminal. Tem o crivo, tem o despacho para verificar se tem os elementos, fato, se é um fato típico, se não é, se quis representar, se não quis, enfim, se está prescrito o fato. O doutor sabe que tem vários. Essa análise jurídica, mas é uma análise, é um número que demanda muito esforço de dar conta dessa demanda, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E até assim, pra gente, pro pessoal poder entender, né, Rodolfo? A gente sabe que a gente fala agressão no âmbito doméstico, não é só o homem e a mulher. Essa agressão pode vir também de um irmão ou de um pai, correto? Sem dúvida nenhuma. Para se enquadrar a violência doméstica e familiar contra a mulher, basicamente são 3 requisitos, né? Ou a violência aconteceu no âmbito doméstico, dentro da residência, né? Por exemplo, se houve uma violência contra uma empregada doméstica dentro da residência, pode se enquadrar. Se houve, e a familiar, por exemplo, se houve uma violência doméstica dentro do âmbito familiar, de gênero, uma violência de gênero dentro do âmbito familiar. Então também, por exemplo, um irmão que agrediu a irmã com tendência de gênero, uma violência de gênero, né? Aquela para tentar diminuir, para tentar subjugar. Então isso nos enquadra bastante. Até e na relação afetiva. Namorado também. Ficante, qualquer relação afetiva. Porque tem gente que às vezes vem e fala assim no escritório: ai, doutora, mas eu não era casado, eu só namorava. E acha que isso vai desenquadrar da violência doméstica. Mas não, a gente aqui tem no escritório, atende demandas há anos, também sabe que o namorado enquadra também. No início o STJ, o doutor sabe, ele era mais restritivo, né, nas interpretações, mas foi se elastecendo bastante. Então hoje qualquer relação afetiva já enquadra a Lei Maria da Penha. Então, e também, né, os crimes sexuais que ocupam uma boa parte do tempo por serem de uma investigação complexa, são casos delicados, então o número não é tão elevado, né, quanto violência doméstica, mas ele tem uma complexidade que exige muito da equipe. Ah, que bacana, Rodolfo, que bacana. E fala pra mim uma coisa também, em Maringá, além da delegacia da mulher, nós temos a patrulha também da Maria da Penha. Tem. A Maringá,
Claro que sempre pode melhorar, mas a rede de proteção aqui é muito boa. Sim. Eu costumo falar isso, que é um município privilegiado nesse ponto. Ele tem muitos órgãos que atuam em defesa da mulher. A Secretaria da Mulher aqui, o CRAM, o NUMAP da UEM, a Guarda Municipal em específico com a Patrulha Maria da Penha. Todos esses órgãos, dentro das suas atribuições, eles garantem um atendimento integral. Seja um acolhimento, um abrigamento, se precisar, um atendimento psicológico, um atendimento médico, né, que tem também o HU, que é parceiro daqui da Delegacia da Mulher. E olha que bacana, não sabia disso. Tem um protocolo de estupro e de violência sexual, né? Se a violência sexual aconteceu até 72 horas, começa necessariamente o protocolo de atendimento pelo HU. Então a gente já fez uma série de procedimentos para evitar que a vítima precise, para resolver, aspas, né, toda a parte procedimental de uma vez, para ela não precisar ser questionada novamente, revitimizar. Então o Instituto Médico Legal já vai até o local que ela está para fazer. Olha que bacana. Pericial. Eu já me coloquei à disposição caso precise fazer uma oitiva por videoconferência para evitar que ela sequer precise ir no HU. Então a gente fez esse protocolo, deu uma afinada muito boa. Então existe um protocolo assim diferenciado para quem é vítima de violência sexual? Sem dúvida. Que bacana. Tem um protocolo muito e funciona, né? O plantão, por exemplo, se acontecer fora do horário que a Delegacia da Mulher esteja funcionando, o plantão já está totalmente ciente, já sabe esse protocolo, já segue. As guias do Instituto Médico Legal, enfim, é bem proveitoso para evitar a revitimização da vítima. Exatamente, até porque isso é previsto em lei, na verdade. Até tive um caso, esses tempos atrás, me procurou uma família e até bem indignados porque a vítima não tinha sido ouvida em juízo, só que a vítima era menor de idade e a indignação é que essa vítima não tinha sido ouvida e o juiz disse, ela já foi ouvida pela escuta especializada, não vou revitimizar de novo, fazer ela reviver tudo aquilo novamente para não causar até um maior sofrimento, né, Rodolfo? Que a gente sabe como a vítima já chega fragilizada, né? Ainda mais quem acabou de passar pela violência doméstica. E, Rodolfo, a gente falando assim de tudo isso que Maringá proporciona às vítimas e voltando ali à patrulha da Maria da Penha, qual a função, como age a patrulha em Maringá? Você sabe dizer? Olha, a patrulha, ela faz um controle ativo das medidas, ela tem essa atribuição. Ela também é chamada ostensivamente pelo 153 para atender os casos de violência doméstica. E tem a questão do botão do pânico, que eles cuidam de uma forma muito sofisticada, assim, muito rápido, muito bom, né? Eu fui lá conhecer. Então, assim, para ter o botão do pânico é definido pelo juiz, né? Aqui tem o botão do pânico físico. Além do botão do pânico digital do aplicativo do 90, Maringá tem essas duas opções. Então, o que eu até conversei quando eu fui lá na guarda, é importante manter essas duas, porque tem vítimas de uma idade um pouco mais avançada que não são familiarizadas com o celular, ou às vezes tem algum problema momentâneo para conseguir fazer uma ligação. Exato. Então, aí utiliza o botão mais fácil, mais rápido também. E aí tem, né? A patrulha, quando eu aperto o botão, de fato, a guarda municipal, a patrulha chega lá em questão de minutos, muito rápido. E o botão, ele é fácil de pedir, ele é fácil de ser deferido, ou ele tem algum requisito especial para se deferir o botão do pânico? Não, ele tem os requisitos especiais. Tem até uma instrução normativa do Tribunal de Justiça que fala um pouco mais aprofundado desse tema. Aqui em Maringá, é necessário que a vítima, primeiro, queira. Sim. Segundo, passe por um atendimento com a psicóloga oficial, geralmente no CRAM, e aí vai essa orientação e também eventual detalhe eu coloco num despacho, algum detalhe
no procedimento e vai tudo à conclusão do juiz. Tem que ter alguns detalhes especiais, porque são poucos os dispositivos. Não tem como ofertar para todos também, então tem que ser casos até mais graves. Para manter a excelência no atendimento, tem que ser naqueles casos realmente excepcionais. Que são graves mesmo, que você vê um perigo iminente ali, né? Exato. Muitos casos são graves, mas ali é necessário realmente você colocar só nos que você vê um risco iminente para a vítima, da vida da vítima. E até é importante trazer também que além dessa escuta, né, Rodolfo, que é feita na delegacia, que vocês ouvem, o fórum, a vara criminal, ela também tem pessoas dentro da vara criminal que também complementam essas oitivas muitas vezes. Se há alguma dúvida, ocorre muito também, nós vamos entrar nesse caso, de mulheres pedirem a medida protetiva e posteriormente querer retirar. E não é só chegar e falar, eu quero retirar a medida protetiva. A vara criminal pega e pede a escuta dela ali na vara criminal para ouvir se ela não está sendo coagida a tirar aquela medida, se ela quer por bem tirar aquela medida. Então é feito também essa oitiva na vara criminal. E, Rodolfo, para haver a ação penal, a gente sabe que a vítima tem que chegar na delegacia e ela tem que querer também representar contra aquele agressor. Não basta ter tido agressão, ela tem que falar, não, eu quero representar. Se ela não quiser representar, digamos que houve um flagrante, você está atendendo um flagrante e a vítima não quer representar aquele agressor. O que acontece? Ele é liberado na hora? Então, a gente primeiro analisa a natureza do delito, né? Se for um crime de natureza condicionada à representação, exemplo clássico, ameaça, a vítima não querendo representar. Uma lesão corporal leve, né, no caso? A lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica, ela é considerada incondicionada. Todavia, é o que eu oriento as vítimas. Eu falo, olha, mesmo sendo incondicionada, se a senhora não for ao IML fazer o exame, se a senhora não vou ter materialidade para continuar, para finalizar com o indiciamento desse inquérito. E o Ministério Público provavelmente também não vai ter justa causa para denúncia e início de uma ação penal. Então, se, por exemplo, for um crime de ação pública condicionada, não havendo essa condição de procedibilidade da ação, eu nem continuo, para não haver nem alguma alegação de abuso. Mas uma coisa importante, é possível que a vítima não queira representar, mas queira medida protetiva. Acontece com muita frequência. Muito legal colocar isso. A vontade da vítima, ela tem que ser levada em consideração com muita importância. Por quê? Às vezes ela não quer o desgaste, o possível desgaste de um procedimento criminal longo. Ela chega e fala, eu só não quero que ele se aproxime de mim novamente. Sim. Então aí você vê lá nas opções, né, da medida protetiva, seja para não frequentarem os mesmos lugares, seja para não realizar ligações, mensagem, seja para pedir um alimento provisório, porque a questão financeira é importantíssima nessa retomada da vida da vítima. E é interessante que eu já vi, Rodolfo, o juiz deferir alimentos em medida protetiva. Sim, eu já vi. E uma orientação que eu peço para as investigadoras colocarem é a situação problemática financeira. Bacana, muito legal. Para poder se reerguer financeiramente na vida, depois de um problema tão grave, muitas vezes ela é dependente financeira do companheiro. Sim. Então essa parte financeira é essencial. E aí, voltando à rede de proteção, tem inúmeras iniciativas de tentar a reinserção dessa vítima no mercado de trabalho. A própria lei tenta sempre privilegiar em alguns quantitativos. Você pega, por exemplo, a nova lei de licitações, tem privilégio para a empresa que contrata vítima de violência doméstica. Tem, enfim, se você está aqui em todas as áreas do direito, tem essa tentativa de reinserção da vítima no mercado de trabalho. Porque todos nós sabemos que no mundo que nós vivemos sem uma independência financeira, ela vai acabar voltando, e a gente já vivenciou lá alguns casos de que o abusador, muitos casos, né? Ele se aproveita dessa condição, inclusive para praticar atos de violência sexual.
violência moral, só você subjugar por causa do dinheiro já é uma violência, né? Então, ficando manifesta essa situação, por si só já defere uma medida protetiva, né? Não necessita de um crime subjacente, né? Pode ser só uma violência só, nunca é só, mas não precisa necessariamente ter um delito criminal para o juiz definir uma medida. E muito interessante isso que você está trazendo, Rodolfo, porque a maior parte dessas informações as pessoas não sabem. Então, elas não sabem que vai chegar na delegacia e ela tem toda essa proteção. Inclusive, igual nós falamos, do juiz poder já deferir uns alimentos, ou essa questão da reinserção no mercado de trabalho. Sim. A maior parte, eu vou falar que eu acho que 90% das mulheres não sabem disso. Então, é muito, muito importante. E eu acho importante também a gente trazer uma questão que deve ser o que acontece muito na delegacia. Nós comentamos da representação, comentamos sobre conceder medida, ação penal. A maior parte das mulheres, igual você falou, algumas dependem do marido. Sim, temos uma coisa da violência doméstica que é importante pontuar, é que ela não tem classe social pré-definida. Fato. Não tem escolaridade definida. É diferente de você pegar uma delegacia como furtos e roubos, que você já tem uma classe público, social, exatamente. Você tem um público que são recorrentes no cometimento daqueles delitos. Exato. Então, já a violência doméstica, qualquer classe social. E eu falo aqui, empresários famosos, políticos, e uma coisa que é sempre estimulada é para denunciar, porque a mulher, às vezes, quanto maior a classe social, mais, aspas, vergonha ela fica da repercussão que aquilo pode dar. Então, uma coisa que a gente até o medo, e até desacreditar, muitas desacreditam, né, Rodolfo, que vai chegar e vai ter uma medida, porque às vezes ela acredita que, por exemplo, um empresário tem influência, então ela às vezes tem medo de denunciar e às vezes ser retalhada ou não ter uma medida, ou ela acha que o processo não vai andar. Muitas vezes já aconteceu, até nós temos no escritório um processo de São Paulo, Rodolfo, que a vítima procurou a gente, ela falou: o processo não anda porque ele tem influência. Quando nós fomos ver, na verdade não era uma comarca pequena que tinha uma demanda de inquéritos muito grande, de vários outros crimes mais graves também, e o dela era uma lesão corporal leve e estava parada, simplesmente por contra a demanda da delegacia. Então não é, às vezes, a influência. Então, acontece muito. Mas as mulheres pensam. E uma coisa que é importante deixar claro todo o procedimento da Delegacia da Mulher é sigiloso. Então, perfeito. Ela não precisa ter vergonha de uma repercussão. Por quê? Porque por lei, seja o crime sexual, seja a violência doméstica, é sigiloso. É uma delegacia especializada, já num local bem tranquilo de chegar, não tem que ter medo, não tem julgamento, são pessoas que a gente vê isso todo dia. Vai ser acolhida, né, Rodolfo? Claro, como uma vítima deve ser. Exatamente. E, Rodolfo, fala pra mim uma coisa: uma vez representado ou instaurado o inquérito, iniciada a ação penal, muitas mulheres me procuram e dizem assim: eu quero retirar, porque se arrepende, ou porque gosta, porque depende financeiramente, e acaba querendo retirar, não quer que o processo continue. Eu vou deixar que você responda essa pergunta: dá para retirar? Tem duas situações muito importantes da gente falar, que eu peço sempre para frisar para a vítima. Primeira, crime dependente de representação, uma vez oferecida, ela só pode ser retirada em audiência específica em juízo para esse fim. Ela não vai retirar, aspas, a representação na delegacia. Sim. A gente já avisa isso. Eu acredito que você deve receber vítimas lá que chega lá e fala: eu quero retirar. Sim, isso acontece bastante. Eu imagino. E outra coisa que acontece muito e que a gente procura orientar é o seguinte: pediu a medida protetiva, ela serve para os dois lados. Se você pediu uma medida protetiva para que ele não se aproxime 200 metros de você, você não pode causar essa aproximação. Muito bem colocado. Porque senão o juiz vai entender que você está renunciando à medida que você pediu. Isso é importante deixar claro, né? Muitas vezes a vítima acaba no dia a dia
se reaproximando e às vezes até uma troca de mensagem, né, Rodolfo? Acaba quebrando aquela medida, porque demonstra que você manteve o contato com o teu ali agressor. Então, é importante não manter contato. Desde que pediu a medida protetiva, a vítima também tem que cumprir, não é só o agressor. Para evitar que depois seja necessário uma prisão por descumprimento, e aí até assim, ele vai ter esse a defesa, com certeza. É importante deixar claro, né, que pedir uma medida protetiva é para a vítima também não se aproximar do agressor. Sim. Ou da pessoa, enfim, que ela pediu, porque isso é considerado judicialmente uma renúncia. E aí volta ao status todo inicial, e se ela precisar novamente, podem ter requisitos, mas o juiz pode ter um olhar mais rígido. Isso a prática demonstra. Com certeza. E, Rodolfo, até vamos falar um pouquinho daquela decisão que teve ontem. Olha, chuva tá chovendo hoje. Rodolfo, teve aquela decisão ontem do STF. Na verdade, a gente até comentou que é algo que já existia, mas estava ali em discussão no STF se era constitucional ou não. Você, delegado, pode ir lá tirar o marido do lar, falar, vem aqui, vem, vai embora. Então, não, essa lei já existia na Lei Maria da Penha. Só para ficar bem claro para o pessoal entender, a gente está falando da medida cautelar de afastamento do marido, do companheiro do lar, tá? Que é uma das medidas previstas na Lei Maria da Penha. Então, nesse caso, não mudou, não muda, desde a decisão do STF ontem, do que já estava acontecendo. Só que é mais difícil de ser aplicado. O requisito que ele usa para o delegado poder, de plano, executar essa medida é que o município não seja sede de comarca. Então acaba diminuindo um pouco o âmbito de incidência. Porque, né? A maior parte das delegacias já não pode, exatamente, porque nós somos sede de comarca. Então, para ter o ingresso na residência do agressor, dependendo do caso, vai ser necessário uma busca e apreensão. Com certeza. E o afastamento também é decidido por um juiz determinando essa medida, né, Rodolfo? Exatamente. É um dos pedidos da medida protetiva. Né? A Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha faz muito esse acompanhamento da vítima, até a retirada, às vezes, de objetos, de coisas pessoais que ficaram no apartamento do ex-companheiro, enfim. É feito de uma forma muito ostensiva, mas em alguns casos a lei manda de fato ter uma ordem judicial para poder ter o ingresso na residência. Sim, eu creio que o que o legislador quis ali é, de repente, acautelar aquela vítima de violência doméstica que está numa cidade que não possui um fórum, um juiz para decidir e necessita de uma medida ali imediata, e contando que essa medida também tem que ser comunicada ao juiz com 24 horas para ser confirmada ou para ser revogada ou confirmada, né? Então, só para ficar bem claro, porque senão, daqui a pouco começa a publicar as notícias, o STF decidiu pela constitucionalidade, quando você vê a mulherada tá achando aí que o delegado ou a polícia pode chegar nas casas e tirando o marido para fora. Mas já é a presunção de constitucionalidade das leis, né? Então, foi só uma confirmação. Exato. Do STF, mas não mudou na prática jurídica nenhuma. Nada. Certo. E flagrante de violência doméstica, o Rodolfo, cabe fiança? Quando ocorre um flagrante ali, a pessoa ligou para a polícia, seja patrulha, seja polícia militar, levou esse flagranteado. Cabe fiança? Como que funciona? Então, depende do delito. Lógico que eu sei essa resposta, gente, mas aqui a gente tem que perguntar para o entrevistado. Hoje eu não sei de nada. Você sabe mas eu vou tentar puxar para um lado mais da prática, para não ficar naquele sim. Por exemplo, é óbvio que até que a infração penal punida com até 4 anos de reclusão, o delegado tem essa atribuição, na verdade, essa determinação de arbitrar a fiança no momento do flagrante. Muitas vezes o valor até aumenta bastante, eu pelo menos procuro aumentar bastante, quando você vê que ali no calor dos fatos você verifica uma real possibilidade de, caso recolhida a fiança e posto em liberdade, o agressor possa acabar concretizando aquelas ameaças inicialmente
feitas. Teve um caso aqui em Maringá que o agressor, de fato, ele tinha agredido a vítima, ele foi preso no plantão, ele recolheu a fiança, ele saiu no meio da madrugada, né? Eu fiz esse flagrante. E 8 horas da manhã ele estava no trabalho da vítima, ameaçando ela de novo. Eu acho que, por isso que eu até te perguntei da fiança. A gente recolheu ele, aí eu botei a fiança lá em cima. Que ele não pudesse. Ou até poderia nem colocar fiança, né, Rodolfo, se fosse o caso, e deixar que o juiz, fundamentando aí que ele, né, iria cumprir de repente aí essa ameaça. E a vítima pode também ali naquele momento querer deixar de depor ou de fazer qualquer tipo de representação ou falar, não, eu não quero. Já aconteceu de especial em caso de crime sexual da vítima não querer falar. É óbvio que a gente vai respeitar, né, o cartório, a escrivã deixou do jeito que tá, mas a investigação continua. Por quê? Porque se o crime for de ação penal incondicionada, como é o caso do estupro, como é o caso da lesão corporal praticada contra a mulher, mesmo que leve, porque vai para o parágrafo 2º lá, né, que foi colocado em 2021. Então, nesses casos, mesmo que a mulher não preste os esclarecimentos sobre detalhes do fato, a investigação continua. Inclusive, eu já fiz flagrante, alguns sem a vítima presente. A vítima, no momento do flagrante, está infelizmente internada. Então, assim, a investigação, o flagrante, não é obstado em momento algum pela ausência da vítima. Você tem a certidão de que ela está internada, você tem o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, você tem o interrogatório do acusado, que se ele quiser ficar em silêncio ele fica, mas é o que eu costumo falar. O momento de você explicar e tentar rebater o que ocorreu e contar o que aconteceu é aquele momento. É aquele momento, mas tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Então, muitas vezes eu já fiz flagrante, isso acontece com uma frequência relativamente grande. Então, ela pode ficar em silêncio. Mas, depois, às vezes, por um momento psicológico, tentando retomar a vida e depois esclarecer o que aconteceu, porque é muito importante que a vítima esclareça. A palavra da vítima, né? Tem inúmeros. Prova. Tem especial importância nos crimes praticados dentro da intimidade. Porque são crimes, como diz, né, a jurisprudência, ocorridos na clandestinidade. Difícil você vai ter uma testemunha ocular que viu uma violência doméstica, porque tá ali os dois no âmbito particular. Ela não pode ser tomada de maneira isolada para garantir uma condenação. Mas em sede policial, a palavra da vítima tem um peso enorme. E eu vou falar para você que em juízo também, Rodolfo, em juízo também, a gente vê assim que a palavra da vítima, justo por não haver outras provas, a não ser que seja uma palavra muito, né, distonante de exatamente, às vezes ela deu um depoimento na delegacia, chega em juízo, fala outra coisa e isso ocorre. Tá chovendo. É importante, tem que levar uma seriedade muito grande, né? É o que eu falei há pouco tempo, né? Você adota naquele primeiro momento tudo que a vítima está falando, de fato realmente aconteceu, daquela forma que ela está colocando. Sim. E aí você começa a investigação, a persecução penal com aqueles elementos. Se no decorrer das investigações você perceber que tem alguma contradição ou necessidade de complementar aqui e ali, então é uma coisa pontual, mas no primeiro momento a palavra da vítima é absoluta nesse ponto. Muito bacana. Rodolfo, e eu acho que nós abordamos aí 100% aí dos atendimentos, de como ocorre toda essa parte ali do inquérito mesmo na delegacia, na violência doméstica. Tem mais algum ponto que você queira esclarecer, trazer pra gente, que você acha legal? Tem tanto assunto para falar de violência doméstica. Se a gente for falar, na verdade, acho que a gente fica aqui a noite inteira falando de violência doméstica.
tem bastante inquérito, né? Que tem bastante caso que é importante falar, às vezes, para você motivar a denúncia. Mas a coisa mais importante, o maior recado que quando trata de violência doméstica que tem que ser deixado é a denúncia, é o rompimento do ciclo de violência, né? Porque, como você acabou de falar, são crimes cometidos na clandestinidade. Eita, quase não sabe. Na intimidade. É um trava-língua. Na intimidade. Então, não tem como a autoridade policial ou qualquer outra pessoa saber o que está acontecendo ali. A mulher tem que denunciar, ela tem que falar. O vizinho. Que muito importante também. Tem uma lei estadual do Paraná que determina que o síndico e administrador predial tem um dever de comunicar quando tem conhecimento de uma violência, de uma possível violência doméstica naquele condomínio. Não ter medo, porque não vai ter diferença de tratamento pelo agressor ser rico, pobre, terceiro grau, primeiro grau. E como você falou, Maringá é uma cidade que dá um suporte. Nós temos a patrulha, temos o botão do pânico que muitas cidades não têm. Então nós temos suporte que muitas comarcas às vezes não têm. Então a mulher não tem que ter esse medo, né, Rodolfo? Tem que denunciar. Infelizmente não tem essa estrutura que Maringá proporciona. E sempre querendo melhorar. Eu verifico nos órgãos que cuidam do assunto, sempre uma intenção de melhorar, um comprometimento político, social. Então é bem importante que isso chegue ao conhecimento das mulheres para comparecer na delegacia, ter um atendimento integral, saber o que tem à disposição, qual é a melhor opção para o caso dela. Muitas vezes ela quer ir lá só para falar também, né? Sim. Não tem problema nenhum. Até se a mulher quiser chegar na delegacia e, né, Rodolfo, tirar a dúvida dela, falar, olha, eu tenho medo, eu queria saber como funciona. Ela tem essa possibilidade. Sim. As portas serão totalmente abertas. Porque às vezes ela chega e tem medo. Muitas mulheres me ligam e falam, mas como que eu faço? O que eu faço? Eu sou violência, eu estou recebendo uma mensagem de ameaça reiteradamente. O que eu faço? Elas não sabem qual que é o caminho. A gente recebe muitos casos assim. Por exemplo, o que já aconteceu com algumas vezes é a vítima tem uma medida protetiva e o agressor, né, o ex-companheiro, está descumprindo. Está mandando mensagem, está mandando e-mail. E aí ela chega lá perguntando, o que eu faço? Sim. E o que eu sempre oriento. Está acontecendo que é um crime do 24A da lei. Sim, claro. Então tem que acionar os serviços de policiamento ostensivo. E é muito bom falar que descumprir medida protetiva é crime. E inafiançável para o delegado. E que muitos não sabem disso, acham que descumprir a medida. Muitos acham, Rodolfo, que nem vai preso por descumprir medida. É uma coisa que eu vou falar para você. Eu acho que a gente acho que você não trabalha, não pega muitos clientes nessa área. Vou falar uma coisa, eu já vi caso de descumprimento de medida protetiva que ele ficou preso mais de 3 meses. Sim, mas por isso que eu falo, mas tem muitos homens que não acham que vão presos. Tem muitos homens que não acham que vão presos. Eu acho que é mais sério que a própria agressão, se você for ver. Eu já vi ficar mais tempo preso. Eu tive um caso. Sim, exato, mas eu tive um caso no escritório de vias de fato. Gente, pra quem não sabe, vias de fato, ele é bom, exatamente. Ele não é nem crime, vias de fato. E ele tinha cometido uma vias de fato, porém ele descumpriu as medidas protetivas. Foram 5 meses até ter audiência. Exatamente. E a gente mandamos habeas corpus até pro céu, não saiu. E aí eu já vi gente de toda a classe social. E não é questão de falta de advogado correndo atrás, é que ficou preso por descumprimento. Fica preso mesmo. Converte em preventiva. Exatamente. E é por isso que eu trouxe, porque muitos não sabem, acham que não vai preso, descumpriu uma coisa que, eu não vou preso. E vai. Outra coisa que é importante também, assim, acho que não sei qual tempo que você tem, mas que aqui... Nem o seu tempo, os meninos que cuidam. E também aqui em Maringá, e a própria Lei Maria da Penha determina, que é tentar
a inclusão do agressor em programas de conscientização, muito bacana. Para ele entender o problema que ele está causando. Exatamente. Pra ele ter ciência, né? Uma parte do tratamento, 90%, tem que cuidar da vítima. Mas se orientar o agressor para saber que ele está cometendo programas de educação, isso é próprio dele ter. Mas, inclusive, eu fiz uma custódia também uma vez que o próprio juiz determinou como a mulher, na verdade, teve a prisão e a mulher veio dar uma declaração que não queria que ficasse preso, que gostava, e o juiz determinou que os dois assistissem palestras e fizessem acompanhamento, os dois juntos, já que a vontade seria ficar junto. Quem conhece um pouco do dia a dia sabe que, claro, a gente não está falando de casos de muito violentos, mas às vezes são casos que se reconciliaram. Sim. Acontece muito de ter o registro da ocorrência e no decorrer do procedimento há uma reconciliação. Exatamente. Então a vítima tem total direito disso. Então é importante que o agressor ele participe de programas assim para ele entender e nunca mais cometer aquilo. Exatamente. Entendeu? E até que nós tocamos esse assunto, é importante também falar que a partir do momento que houver essa reconciliação entre o casal, que também a mulher, eles comuniquem isso e retirem medida protetiva, porque eu já vi casos da mulher reconciliar, aí não retirar a medida, passa um tempo, brigar de novo, aí ela acionar a polícia, porque falar, mas eu tenho medida, mas espera, mas você tinha voltado a morar no mesmo local. Volta ao que eu falei, quando é solicitada a medida, tem que ser orientada a vítima a não quebrar aquelas condicionantes que foram impostas. Se tiver alguma reconciliação, qualquer coisa do tipo, tem que haver a comunicação. Ela tem direito absoluto da vida dela. Então é importante comunicar ao juiz. Sim, até porque o juiz ou o delegado, ninguém vai saber que também conciliaram. Mais de 1.300 medidas por ano. É muita medida, muito bacana você trazer esse dado. Medidas solicitadas, né? E a maioria era deferida. A maioria é deferida. A maioria é deferida. Até porque se preserva muito, né, a vítima. Nesse momento que você começa a ponderar ali os interesses em jogo, é muito importante ter uma prevalência pro que a mulher está falando, pro problema que ela diz estar sentindo. Então, assim, tem que ter uma prioridade, não tem jeito. E aqui é feito assim. Sim, aqui é feito assim, pelo menos por 6 meses, né, 180 dias, que é a média, o prazo. E aí depois verifica se aquela situação se renova ou não. Ou não. Exatamente. A gente que está no dia a dia, a gente vê que isso acontece com muita segurança. Muito. E na maioria das vezes a medida protetiva, ela funciona. Ela acaba com o problema. Se pegar uma estatística nacional de feminicídios, é um percentual baixíssimo. Sim. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas 10, 20% no máximo, né, tinha alguma medida protetiva. A enorme maioria não tinha. Então, assim, e nos casos menos violentos, é mais eficaz do que o próprio andamento do inquérito. Sim. Porque cessa ali aquilo que está incomodando tanto a vítima, que é aquele contato, aquela perseguição diária de procurar. Então, e que muitas vezes o agressor acha que não vai ter uma resposta do judiciário e tem crescido muito essa preservação da vítima, essa importância. A Lei Maria da Penha, né, já é uma lei que veio para essa proteção, porque se você for puxar anos atrás, ninguém se falava em violência doméstica. Hoje há uma proteção disso de uma forma muito grande pelo judiciário, pelas autoridades, e isso é muito importante, até por isso que eu quis trazer esse assunto aqui no nosso podcast, até com a presença do doutor, porque eu falei, vai ser muito esclarecedor e um conteúdo de muita valia mesmo, eu acho, para todos aí. É uma matéria muito extensa, muito importante. Sim. A lei é relativamente recente, né, de 2006. Sim. Ela reconhece o óbvio que tem que ter uma proteção especial para a mulher, especialmente nessa relação íntima, nas relações familiares, nas relações domésticas. E a cada ano que passa, a lei é melhorada.
E Rodolfo, agora até uma pergunta assim, que eu acredito que o pessoal tem dúvida. A transexual, ela é aplicada. É aplicada? Ela tem que ter, ela se apresentar socialmente, se identificar Precisa como estar uma com os mulher. documentos dados, não. Ela tem que se apresentar como mulher. Se ela tiver a identidade como uma mulher, né? Se ela se vestir, se apresentar socialmente como uma mulher, vai receber vai incidir a Lei Maria da Penha. Muito bacana. E não importa se não teve a mudança do nome no assentamento, no registro. O importante é que ela seja mulher ali em si mesmo. A delegacia da mulher. Se ela se identifica como mulher, ela vai ser atendida como mulher. Atendida. Agora, se for uma pessoa do sexo masculino que se identifica como homem, não vai ter, né, o atendimento nessa especializada. Essa pessoa vai ter também um atendimento, mas aí vai para uma outra delegacia. Muito bacana até a gente entrar nesse ponto, que eu tive um caso no escritório, só que o meu foi o inverso. Era um casal de namoradas, houve uma agressão e no curso, quando o processo foi um inquérito, era lesão corporal na justiça comum, normal, e posteriormente ela mudou o gênero para masculino, né? Ela mudou inclusive documentos, tudo, passou a ser ele e começou aí a tramitar, foi denunciado como Maria da Penha. Mas poderia ser de outra forma. Eu já tive casos na delegacia da mulher de que há um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres. Também entra como... E que uma mulher nesse relacionamento foi vítima de um crime. Ela procurou a delegacia da mulher, ela pediu medida protetiva, foi deferida e instaurou o inquérito. Até porque a vítima tem que ser mulher, mas o agressor tem que ser necessariamente um homem? Não, só tem que ter a violência de gênero. Está presente a violência de gênero. Aquela intenção de diminuir, de agredir por ser mulher. Sim. É importante dizer, às vezes procuram a delegacia, por exemplo, tem fatos que são inegavelmente fora da violência doméstica. Por exemplo, uma briga de vizinho. Sim. Acontece. E aí, se a vítima for mulher, mas foi uma briga que tá na cara que não foi... pelo gênero? Não tá ali pelo gênero, foi uma briga de trânsito, às vezes, acontece. E aí a gente tem que explicar que não é lá o local adequado, mas mesmo assim é feito todo um procedimento, uma oitiva. E aqui em Maringá, né, a gente tem a delegacia de homicídios que, se infelizmente vier a ter um feminicídio, esse crime é tocado pela delegacia de homicídios. Toda a competência e especialidade que eles têm, uma equipe muito competente para isso. Não, muito bacana. Inclusive foi nosso convidado, Dr. Diego da Homicídios aí, no nosso podcast também. E é um prazer tê-los aqui, doutor. É um prazer o doutor ter aceitado participar do podcast aqui com a gente. E vamos marcar mais vezes, porque o doutor não tem só assuntos assim para tratar também de violência doméstica, já foi delegado de outras delegacias, como ele mesmo disse, já tratou de inúmeros outros casos, então com certeza tem muito conhecimento aqui para trazer pra gente. E Rodolfo, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, tá? E dizer que vamos marcar mais vezes, se você concordar, claro. Espero que tenha gostado e queria que você deixasse aí um recado para o pessoal de Maringá, para as mulheres especialmente. Eu que agradeço, doutora. É muito, muito importante falar sobre o tema, esclarecer dúvidas. O debate, ele é sempre salutar, especialmente nessa área que tem muitas mulheres que às vezes se sentem reprimidas para sair, denunciar. Então o debate já fomenta aquele interesse em denunciar. Sim. Então o recado que é sempre bom repetir compareça à delegacia, denuncie, rompa o ciclo, porque o nome ciclo não é à toa. Ele vai, e aí tem o período de melhora, mas infelizmente tende a voltar. Então tem que romper esse ciclo, tem que ter as informações, a ajuda da rede de proteção, que sozinha é muito mais difícil. Então tem todos esses serviços importantes
à disposição e me coloco à disposição sempre para qualquer outro tema que achar importante. Trabalhei em outras delegacias, mas enfim, acho que o delegado ele trabalha em todas as áreas aqui no Paraná. Sim, hoje, e foi um desafio a Delegacia da Mulher, né, Rodolfo? É um desafio. É um desafio. Se lidar com situações pesadas todos os dias. Vários dias cansativos, dias mais tranquilos, mas dias muito cansativos. Delegacia, a doutora sabe que é... Sim, é o ambiente. Nunca é igual ao outro. Não. Então, é um desafio, mas que eu aceitei com muito orgulho e enquanto eu estiver ali à frente da Delegacia da Mulher, eu vou fazer o melhor e estou à disposição. O que o pessoal aí precisar, perguntar, estou aí. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela participação e ficamos por aqui com mais um podcast criminal. Se você ainda não seguiu as redes sociais nossas, segue, vai estar na descrição. E se você também não curtiu o canal, já curte para você não perder nenhum episódio. Obrigada.